tem uma parte que me chamou bastante atenção, que é a coisa do olhar, né? Eu até escrevi aqui o olhar e os espelhos, porque é a forma que eu me vejo, a forma que o outro me vê, é eu me vendo no outro, é a minha identidade, quem dá a minha identidade sou eu mesmo, quem dá a minha identidade é o outro. O tempo inteiro essa dinâmica, né? Que a gente não sabe muito bem. Por exemplo, até o meu nome não fui eu que escolhi, né? Que é a frase da Clarice. Né? Então, alguém disse que eu sou Marco, não fui eu que disse isso, né? E é interessante essa coisa do olhar, como eu me vejo e como os outros me veem, né? O olhar, ele tem um capítulo grande, né, no livro, assim, porque a gente passa pelo olhar desde de ser o brilho dos olhos de alguém, que o Saulo pode falar aqui, fala de uma maneira muito, né, bonita também, mas para a gente pensar como está presente o tempo inteiro, então na paixão, no enamoramento, né, falando dessa primeira relação mãe-bebê, mas passando por, durante todo o tempo da nossa vida, ser visto, né, ser validado, ser reconhecido, né, também o quanto as pessoas vivem aí à mercê, como a gente falou agora, né, desse olhar, né, e quando não tem esse olhar se sente esvaziado, né, sente empobrecido. E na relação de amor também, eu acho muito importante. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia, né, do olhar também, porque é muito comum você escutar em casais, né, a perda do olhar, não tem mais aquele olhar que, né, porque não tem a ver com o olho, tem a ver com aquele olhar, e o olhar ele tem a ver com a pulsão, então tem a ver com os equívocos também, né, que a gente fala. Então o olhar ele está muito presente, né, nas relações, no amor, né, no amor, paixão. E trazer essa ideia do olhar, né, muitas vezes é uma queixa muito comum, né? Não tem mais o olhar, a gente não se olha mais, a gente não se toca mais. Então, eu acho que o olhar ganha uma dimensão muito grande dentro do espaço do nosso desejo, ganha também em relação ao amor, em relação a laborioso, né? O laborioso trabalho, né? Da relação amorosa, porque o amor dá trabalho. Sim. Né? Como o Saulo disse, não tem garantias, usando ainda a garantia, não tem garantia. Tem a ver com o trabalho, né? E é um trabalho feito ali que precisa saber disso. Tem um conto que é como se fosse uma relação de amor entre o Rio e o Narciso, né? Então, o Rio tá triste e chorando com a falta do Narciso, né? E toda a natureza fala: Rio, você... Cara, você tá chorando de bobo, cara. Você não sabe que o Narciso só é apaixonado por ti por causa que quando ele te olha, ele consegue ver ele mesmo. Então, você não deveria estar chorando, né? E aí o Rio responde e fala assim: o que vocês não sabem é que quando o Narciso me olha, eu também consigo me ver nos olhos do Narciso, né? E Não, foi embora, porque ele fez agora. É isso aí, cara. É isso. É interessante, né? E é interessante isso, porque o olhar está presente desde o começo. O olhar ele é organizador. Você pega assim, até o próprio olhar do bebê quando nasce, que ele não para quieto, assim, ele se fixa no contraste do olhar do olho da mãe para ele, então para parar ali. Só que o olhar ele vai se configurando, se constituindo como o lugar dos grandes enganos. Porque esse negócio assim, você deixou de olhar para mim de tal forma. Cai naquilo que você falou, como é que você quantifica isso? Como é que eu olhava antes? Né? E é uma coisa muito interessante na psicanálise, tem o divã. O divã é justamente, até nós falamos assim, quando começa um processo, são as entrevistas. Ou seja, é bem no estilo do Rio e do Narciso. A minha vista te vê, você me vê. Entre vistas está acontecendo aqui. Quando vai para o divã a pessoa deita e ela não está mais olhando para o analista. Ela perde a referência do olhar. E é muito interessante porque isso muda o tipo de conteúdo que é falado em análise. Tem gente que fala assim, mas para que eu vou para o divã? Não, só vai. Não vou porque eu vou ficar falando sozinho. Não, você não vai falar sozinho, eu estou aqui. Mas essa questão de quando muda o olhar, é interessante isso, porque a pessoa, primeiro ela fala muito referente a você. Mas quando corta isso, ela começa a falar não só mais de você, ela começa a falar de outras coisas. Então nós falamos assim que acessar o conteúdo inconsciente é muito mais fácil por essa via. Por quê? Porque o olhar, ele sempre chama para a idealização, chama para o narcisismo, chama para o engano. Para a intimidação, né? Para a intimidação, sim. É uma forma de intimidar um outro, um animal, por exemplo, você olhar no olho dele. Porque
Você está pressupondo coisas, né? Eu acho legal o exemplo que o Saulo dá, né, de algumas situações, né, que é muito fácil a gente se ver, né, no dia a dia, né, das pessoas falando, nossa, mas daí eu olhei daquele jeito. Tem uns caras que falam isso assim, fulano de tal fez tal coisa comigo, mas não deixei barato. O que você fez? Eu olhei bem para ele. Você é o Ciclope, por acaso? Né, que é os equívocos do olhar, né? E é interessante que a gente vê isso, né, na clínica. Então, essa coisa... É só um detalhe, nós não estamos livres disso, né? Porque somos psicanalistas que não estamos também. Entramos junto também, né? Em casa as coisas continuam... né? A realidade se impõe e é disso que se trata. Mas eu acho que essa ideia, né, do olhar é porque causa, assim, muitos equívocos, né? E eu acho que mostra um pouco, né? A ideia de colocar isso mostra um pouco as fantasias, né, criadas, né, não só criadas, né, alimentadas em torno disso, né, em torno do olhar do outro, em torno de uma série de equívocos, enganos do olhar, que é um dos capítulos que a gente escreve. E o olhar tem uma questão de posição que você olha, né? Então, se você pega, você já deve ter visto aquelas esculturas, sei lá, artes que você olha, você está vendo o rosto do Van Gogh, por exemplo. Uhum. Aí a câmera vai indo para o lado, assim, ela mostra com um monte de entulho. Se você olhar daqui, é lixo, um em cima do outro. Perfeito. Se você volta para esse ponto, você enxerga. Então, o olhar, ele te obriga a ficar parado num mesmo ponto. Então, você está olhando ali, você só consegue enxergar porque você está parado ali. Se você vai para o lado, você não enxerga mais. Os casais vai acontecer isso. Eles se olham de um certo ponto, e inevitavelmente a coisa vai se movimentar, né? E, claro, vai desiludir, vai causar, sei lá, incômodos, a falta desse olhar. E aí vem o lado de só é possível amar amando, de fazer alguma coisa para tentar reencontrar algo aí. Mas não vai ser exatamente igual. Mas cai naquilo que você trouxe do eterna repetição. Pô, mas tinha aquele olhar, eu quero de novo. Tinha aquele olhar, e não vai ter exatamente igual. Uhum. A ideia de que não vai ter exatamente igual também acho que convoca também, né? Porque assim é como se a gente pensasse também no tédio. É muito comum, né, casais falarem, né, e aí ficarem em dúvida sobre a relação quando a relação entra já numa certa estabilidade. Ou seja, antes era sacrifício, antes era tensão, antes tinha olhar, antes tinha aquele desejo só de olhar ou de tocar. E ao passar do tempo isso acaba não acontecendo. Mas tem uma solução para isso. Quando uma outra pessoa te olha. Entendeu? Aquela pessoa que você não olhava mais, alguém olha para essa pessoa. E aí você vê o olhar... Tô aqui. É outra pessoa que eu já não olho mais. Mas aí vem essa outra pessoa e olha assim para ela. E aí eu olho o olhar do outro para ela. Eu falo, opa, tem alguma coisa interessante ali. E aí eu volto a me interessar por ela porque ele olha para ela. Olha a triangulação que acontece. Isso acontece de monte. O Nelson Rodrigues como é. Totalmente. A vida totalmente. Exatamente. É isso aí o tempo inteiro, né? Cara? Ele até tem uma frase dele que é assim: amar é ser fiel a quem nos trai. Que é justamente isso. Eu te amo porque você me trai, tenho o desejo do outro e por isso eu continuo te amando. O amor, esse amor que a gente tá falando de mais erótico, né? Ele depende de uma ideia de que eu posso perder, né? Sim. Ele precisa ter essa coisa do eu posso perder, né? Quando eu acho que eu não posso perder, diminui um pouco a intensidade do meu amor, né? Mas e daí a gente pensar... Parece comum esse tipo de ideia, mas é muito comum, né? Porque você não vai ter essa tensão, né? Se tudo está correndo bem, essa tensão do dia a dia, que não existe garantias. Agora, não em relação a perder o amor, né? Não em relação a perder o outro, né? Mas isso se desgastar. Né? Essa relação ela vai perdendo o brilho, né, do olhar, e que isso, né, metaforicamente agora, nesse sentido, mas de que sim, né, o amor ele pode acabar. Né? E a ideia é que talvez, né, que seja laborioso, que seja, né, o amor tem a ver com uma série de coisas, não reduzindo aqui o estatuto, né, o que é né, como que acontece isso, mas é da gente pensar que isso, né, que ele pode sim, né, pode sim esvair, pode acabar. Mas é interessante como tudo tem a ver com a percepção, né, do indivíduo. Com o subjetivo. Né? Tudo tem a ver com o subjetivo, né? Porque tem gente que sente que pode perder e tem gente que sente que
que já é meu eternamente, eu não corro risco nenhum de perder. Pode sente que pode perder o tempo todo. Isso, né? isso. E não vive aí, não gosto de usar, né? Não vive em paz, né? Mas de fato né? Vive aí num estado de tensão. Então, como a gente falou, toda a separação, né? Ou seja, todo o afastamento do outro, é longe um pouco do olhar do outro, né? Sente um enorme desamparo. Né? Deixa eu trazer um ponto a mais, porque tem o lance desse medo do outro se afastar, mas não pode esquecer que também tem o oposto. O outro que nunca se afasta. Sim. Sabe quando você está apaixonado, a pessoa, você está ali com a pessoa o dia inteiro Netflix junto. Isso eu acho aterrorizante. Então, porque é justamente você consegue amar e desejar porque tem falta. Agora, se a pessoa não sai de perto, não se acorda, a pessoa, oi, bom dia, amor. Afoga o amor, né? Não tem como. Eu conheço um cara que você não consegue falar com ele. Porque ele não tem 1 metro quadrado que ele tá sozinho, sabe? Sempre a pessoa tá do lado. Geralmente, conhecendo aqueles casais, né? E agora a gente vai apanhar aqui, né? Que tem o primeiro nome de um, primeiro nome de outro numa única rede social. É interessante isso, porque não existe um e o outro. Existe um só em unidade, né? Que lembra um pouco, né? Do mito. Mas que cadê eu, né? Cadê o outro? Não, existe um só. Né? E às vezes isso acontece, a gente vê que acontece. Eu já escutei até coisas assim, obviamente não vou fazer referência, mas vários pacientes que falam assim, é bom vir na terapia que eu tenho um pouco de espaço. Nossa. Cara, isso é muito normal, a gente fala assim, mas é muito comum, como você falou da falta, se não tem falta é insuportável. Assim, esse programa que é gostoso, que nós vamos gravar por, sei lá, 2 horas. Se fosse assim, ó... 24 horas. 24 horas, não é nem... Ficaria aquela coisa, não tem fim. Então, essa questão do limite, o amor tem disso, né? Ele pode acabar, ele pode desaparecer, ele pode sumir. E isso mantém a coisa interessada. Então, mas esse cara que fala... Tem movimento também, né? Esse cara que fala que é legal ir na terapia por causa que ele tem um espaço, ou seja esse cara ou essa menina, o outro cogitou ir na terapia com ele. Com certeza. O que você fala lá? O que você vai falar lá que você não pode falar comigo? Cogitou se a terapia é de casal, porque, tipo, já tem aquela fantasia, né? De, ele vai ficar falando um monte de coisa lá. Vai que o terapeuta alerta ele sobre a coisa da relação, do ciúme e tudo mais. Não, a terapia vai ter algum efeito na relação. Isso é meio que inevitável, assim. De fato, até um clichê, né? Que a gente... Não sei se clichê, né? De que começa a terapia, as pessoas se separam. De fato, algumas pessoas se separam, mas não tem a ver com a terapia. Né? Mas não só não se separa do casal, às vezes se separa da família. Você deixa de ir naquele Natal furado que você ia, ou de um encontro desnecessário, ou aquele primo, não sei o quê. Ou às vezes até a parceiro. Isso pode acontecer. Mas não tem nenhuma magicalidade ali, né, no terapeuta. Tem algo dentro de si ali. Né? E é interessante que tem pessoas que, às vezes, na terapia, elas vão falando e quando chega perto de começar essas constatações, elas param. Então, assim, percebi que tem uma ranhura no meu relacionamento. Aí começa a faltar, começa a atrasar, começa a inventar, não estou vendo resultado nessa terapia, que é uma forma de parar, deixa eu continuar na ilusão. E é importante dizer que consciente ou não, né? Sim. Né? Porque muitas pessoas acabam, né? E tem milhões de justificativas, né? Apaixonantes também. Algumas que, de fato, né? Precisam parar, mas não que isso seja de um modo consciente. A forma como Se separa do terapeuta, né? Exatamente. Isso é um clássico também. Separa o terapeuta, se separa do terapeuta. A forma como eu interpreto o olhar do outro tem a ver com a forma como eu me olho? Sim. Como é que você pode interpretar o outro se você não é o outro? Acho que talvez uma coisa bem simples, concreta, né? Quando você vai mostrar a foto para alguém, né? E aí você fala, olha essa foto. O que nessa foto, né? Então, assim, é uma coisa e tem esses concreta. casais que viajam e chamam as pessoas para irem ver as fotos deles. Você fica, olha que legal. Esqueci. Assim? Não, sim, né? Porque tem uma questão, né, de repertoriar sobre isso. Porque aquilo que você vê, né, para mim é uma coisa, para você é outra. E acho que partir de algo concreto fica mais fácil a gente entender, né? Olha essa foto, né? E sei lá, mas o que nessa foto, né? E é muito comum, até em termos de psiquismo. Às vezes você tá assim, sentindo você trouxe o exemplo de ser um merda, não sei, de sentindo um bosta. Quando você tá assim, cara, se a pessoa te olha e fala assim, você tá me achando você pensa, você tá me achando um bosta, né? Eu nem tô falando nada. Assim, é justamente uma projeção. Então, esse negócio do que o outro tá pensando de mim,
Não tem como você saber, isso é fantasia sua. E essa fantasia tem a ver com o seu olhar. Porque eu imagino que seja isso. Eu digo que o olhar do outro mudou sobre mim. Mas provavelmente o meu olhar sobre mim mudou também. Sim, né? sim. O seu olhar sobre o olhar do outro também mudou. O seu olhar sobre o olhar do outro também. Né? Você viu que tem tudo para dar errado? Sim, tem tudo para dar errado, mas a gente faz dar certo. O amor é tão interessante que tem tudo para dar errado, mas a gente faz dar certo. É quase um milagre. Não, e quando a gente coloca em termos de fazer essas perguntas, parece que o tempo inteiro a gente vive numa ficção, né? Pô, eu achava que o outro me olhava, aí agora eu não acho mais. A ideia de ficção é muito boa mesmo, porque se trata disso, né? Das nossas fantasias, né? De que é uma coisa que a gente consegue ver nos nossos contatos sociais, né? Mas essa coisa do olhar é muito presente. Mas podemos esquecer, isso aqui é uma leitura nossa. Né? Sim, é um bate-papo, é uma ficção. Mas colocar casos inspirados na clínica, né? Porque muitas vezes as pessoas são casos inspirados mesmo nessas experiências que a gente vê que se repete muito. Se repete na nossa própria história, se repete na nossa na relação com os outros, na clínica. Então, trazer isso, né? Não se trata de histórias de pacientes, acho que é importante dizer isso, mas de inspirações, né? Que a gente foi amarrando aí com essas experiências, né? E que deu bom. Não, e muito das nossas leituras de apresentar, os casos que tem, assim, falando de todo mundo e de ninguém. Porque são experiências, assim, ali tem um pouco meu, tem dela, tem de alguém que eu atendi, tem do padeiro, tem uma porção de coisas. Esqueci o que eu ia falar agora. Do padeiro. Do padeiro. Não, e quer dizer que, assim, não se resume, né? Porque não é caricatural, embora seja caricatural... É isso que eu ia falar. É isso, né? Não é caricatural. O negócio, pegamos isso, e quando nós faz essas leituras, esse é o olhar que não sei o quê... Isso é só uma forma até para você olhar e talvez levar menos a sério no sentido de ser a ferro e fogo algo. Então, assim, tem algo de ficção em tudo isso? Tem, mas assim, isso não explica tudo. Mas também não precisa ser aquela coisa da vida a ferro e fogo, que tem que ser isso. Se o outro me deixou, ele me abandonou e agora eu vou ficar amargurado. Não, você pode fazer outras leituras disso, que é o repertoriar que ela vem falando aqui.